Visitas espíritas entre pessoas encarnadas. Livro dos Espíritos 413. Como a alma pode libertar-se do corpo durante o sono? Teremos então uma dupla existência simultânea, a do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta? Isso é exato? No estado de liberdade, a existência no corpo cede lugar à vida da alma. Porém, não são propriamente falando duas existências. São antes duas fases da mesma vida, uma vez que o homem não vive duplamente. 414. Duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? Sim, e muitas outras que acreditam não se conhecerem também se reúnem e conversam. Podes ter, sem dúvida, amigos num outro país. O fato de ir se encontrar durante o sono com amigos, parentes, conhecidos, pessoas que podem ser úteis, é tão frequente que o fazes todas as noites. 415. Qual a utilidade dessas visitas noturnas, uma vez que não ficam lembranças de nada? É muito comum disso ficar uma intuição ao despertar, e é, frequentemente, a origem de certas ideias que surgem espontaneamente, sem explicação clara. São exatamente as adquiridas nessas conversas. 416. O homem pode provocar essas visitas espirituais por sua vontade? Pode, por exemplo, dizer ao dormir: esta noite quero me encontrar em espírito com tal pessoa, falar com ela e dizer-lhe alguma coisa? Eis o que se passa. O homem dorme, o espírito se liberta, e o que o homem tinha programado, o espírito está bem longe de seguir. Porque os desejos e vontades do homem nem sempre são as mesmas do espírito, quando desligado da matéria. E isso acontece com os homens espiritualmente bastante elevados. Há os que passam de outra forma essa sua existência espiritual, entregam-se às suas paixões ou permanecem na inatividade. Pode acontecer que, considerando a razão da visita, o espírito vá mesmo visitar as pessoas que deseja, mas a simples vontade do homem acordado não é razão para que o faça. 417. Um certo número de espíritos encarnados podem se reunir e formar assembleias? Sem dúvida nenhuma. Os laços de amizade, antigos ou novos, fazem com que se reúnam frequentemente diversos espíritos, felizes de estarem juntos. Kardec comenta: pela palavra antigo é preciso entender os laços de amizades feitos em existências anteriores. Trazemos ao despertar uma intuição das ideias que adquirimos nessas conversas ocultas, mas ignoramos sua fonte. 418. Uma pessoa que acreditasse ter um de seus amigos mortos, embora estivesse vivo, poderia se encontrar com ele em espírito e saber que está vivo? Ela poderia, nesse caso, ter uma intuição disso ao despertar? Como espírito, pode certamente vê-lo e saber de sua situação. Se não lhe foi imposto como uma prova acreditar na morte de seu amigo, terá um pressentimento de sua existência, como pode ter de sua morte. Transmissão oculta do pensamento. Livro dos Espíritos 419. Porque a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, pode surgir em diversos lugares ao mesmo tempo? Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se recorda do que aprendeu e o homem acredita ser o autor da invenção.
Assim, muitos podem descobrir a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizes, uma ideia está no ar, usa uma figura de linguagem mais justa do que acreditas. Cada um, sem saber, contribui para propagá-la. Kardec comenta. Nosso próprio espírito revela, assim, muitas vezes a outros espíritos e sem nosso conhecimento o que se faz objeto de nossas preocupações quando acordados. 420. Os espíritos podem se comunicar se o corpo está completamente acordado? O espírito não está fechado num corpo como numa caixa. Irradia por todos os lados. Eis porque pode se comunicar com outros espíritos, até mesmo acordados, embora o faça mais dificilmente. 421. Por que duas pessoas perfeitamente acordadas têm muitas vezes, instantaneamente, a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus respectivos pensamentos, até mesmo quando o corpo não dorme. Kardec comenta. Existe, entre os espíritos que se encontram, uma comunicação de pensamentos que faz com que duas pessoas se vejam e se compreendam, sem ter necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Pode-se dizer que falam a linguagem dos espíritos. Terceiro tema, letargia e catalepsia. Livro dos Espíritos, 422. Os letárgicos e os cataléticos veem e ouvem geralmente o que se passa ao redor deles, mas não podem se manifestar. É pelos olhos e ouvidos do corpo que veem e ouvem? Não, é pelo espírito. O espírito tem conhecimento dos fatos, mas não pode se comunicar. 422a. Por que não podem se comunicar? O estado do corpo se opõe a isso. Esse estado peculiar dos órgãos nos dá a prova de que existe no homem outra coisa além do corpo, uma vez que o corpo não funciona mais, mas o espírito ainda age. 423. Na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo, de maneira a dar-lhe toda a aparência de morte e voltar em seguida? Na letargia, o corpo não está morto, uma vez que há funções vitais que permanecem. A vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, mas não está aniquilada. Portanto, o espírito está unido ao corpo enquanto este vive, mas quando os laços são rompidos pela morte real, há a desagregação dos órgãos. A separação é completa e o espírito não retorna mais. Quando o homem, aparentemente morto, retorna à vida, é que o processo da morte não estava consumado. 424. Pode-se, por meio de cuidados dados a tempo, reatar os laços prestes a se romper e tornar a vida a um ser que, por falta de socorro, estaria definitivamente morto? Sim, sem dúvida. E tens prova disso todos os dias. O magnetismo é frequentemente, nesse caso, um poderoso meio, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. Kardec comenta. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica. Diferem em que na letargia a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo toda a aparência da morte. Na catalepsia é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte.
A letargia é sempre natural. A catalepsia é algumas vezes espontânea, mas pode ser provocada ou desfeita artificialmente pela ação magnética. Letargia, segundo o dicionário: estado caracterizado por sono profundo e demorado, causado por distúrbios cerebrais ou por perda momentânea do controle cerebral. E a catalepsia é o estado caracterizado pela rigidez dos músculos e imobilidade. Pode ser provocada por histeria, nas meningites ou induzidas pela hipnose. Ficamos por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.